Oi, amiguinhos! Hoje a gente vai falar um pouco sobre como eu aprendi o português. Ainda não terminei de aprender o português, por isso a gente também vai falar sobre como vou melhorar o meu português. Vou aprender mais para o futuro, porque não quero só aprender o mínimo e ficar aqui como, oh, tá bem isso. Mas eu me chamo Lim, eu sou dos Estados Unidos, a minha língua primeira é o inglês. Bem, na realidade, eu aprendi o português por aprender o espanhol primeiro. Eu falo algumas outras línguas além do português. Falo o francês, o espanhol, o, estudei Guarani na Norte do México, estudei um pouco de alemão, um pouco de grego antigo, algumas outras línguas um pouco. Bem, depois de aprender o espanhol, o meu espanhol é muito melhor que o meu português, sempre foi melhor. Me ajudou muito a me aprender o português. Por isso, se você está assistindo isso, pensando, oh, eu quero aprender muita língua também, mas é muito difícil para você aprender a sua primeira língua, talvez o inglês, o espanhol, o coreano, a língua que seja. Espero que saiba que é muito mais fácil, depois de aprender uma língua, aprender outra língua. Especialmente se é uma língua relacionada, mas acho que ainda é muito mais fácil, porque já está acostumado a pensar de um outro jeito, já sabe como estudar e como falei, se uma língua relacionada, muitas vezes isso te ajuda muitas vezes. Tipo como o português e o espanhol, muitas coisinhas da gramática são parecidas, tipo a conjugação, o vocabulário, muitas vezes é muito parecido. Coisas que são difíceis, como o subjuntivo, são parecidos. O gênero das palavras é muito difícil. Isso para muitos estadunidenses, acho que falar espanhol me ajudou. E depois de aprender espanhol, eu pensei, já posso, tipo, quase ler o português. Eu aprendi um pouco da gramática, um pouco do vocabulário mais básico. E depois disso, eu comecei a falar com as pessoas. Tipo, faz 6 anos, muito tempo na realidade. Comecei a falar com as pessoas em português. E falei portunhol. Às vezes acho que eu ainda falo portunhol. Falo que muitas vezes falo portunhol e cada dia falo um pouco mais português, um pouco menos portunhol. Um dia espero conseguir falar português puro, mas ainda não estou aí. Mas eu segui assim, eu li muito. Acho que uma coisa interessante do português é que tem muita variação. Tipo, tem uma variação muito grande entre o português de Portugal e o português do Brasil. É português escrito, é português falado. É português falado normal, é português falado com muitas gírias, especialmente sim, são gírias regionais, específicas de uma região do Brasil, uma parte do Brasil, só se usa na Angola, alguma coisa assim, isso é muito difícil. Por isso, foi muito difícil para mim aprender a entender o português. Isso ainda é uma coisa que é difícil. Para mim, especialmente se estou cansado, não consigo entender muito bem. Eu quero praticar isso um pouco mais, mas não é tipo o meu maior enfoque nesse momento. Bem, eu quero falar um pouco disso, o meu enfoque para o futuro, porque a razão por isso que não é que quero tipo documentar a minha experiência aprendendo o português, melhorando tudo isso. Também tipo me dá a oportunidade de pensar em português, de praticar, de produzir coisas em português. Gosto muito disso. É uma boa excusa para fazer mais coisas em português. Isso é muito bom, acho. A primeira coisa é a pronunciação. Acho que já melhorei muito. Antes eu tinha um sotaque terrível, completamente portunhol. Mas eu já me acostumei de algumas coisinhas que são diferentes. Tipo, esse som de inho, como inho, e que quando eu aprendi isso, eu pensei, oh, como a N, como ninho
no espanhol. Mas é diferente, porque em português, quando alguém fala como no, a sua língua não toca, não sei como se fala o teto da boca, não toca a boca. Mas no espanhol, sim. Espanhol. Um pouco diferente. Tinha que me adaptar o ele. Ainda é difícil para mim quando uma sílaba termina com ele, não se pronuncia completamente. Tipo, o tio. Não útil como no espanhol, o tio. O espanhol é outro exemplo. Não se fala espanhol, espanhol. Não é Brasil, Brasil. Outra coisa é som de Z no meio. Não existe isso em espanhol. E tenho que praticar isso um pouco mais. Falar tipo, coisas tipo casa, coisas assim, ser mais consciente. Eu posso fazer isso quando estou lendo. Acho que a minha pronunciação é um pouco melhor quando estou lendo. Não estou pensando na progressão. Posso ver a ortografia, imaginar a progressão correta e tudo isso. Mas ainda é um pouco difícil para mim, na realidade. Aí outra coisa que não existe em espanhol são as vogais nasais. E ainda são difíceis para mim, especialmente a como especialmente como o U ao final, tipo em portão, não, sem, tem, isso é um som difícil, quero praticar, porque acho que ainda não produzo perfeitamente, especialmente quando não estou pensando. É, bem, a verdade, na realidade, eu tenho um pouco de medo. Se eu estivesse agora no Brasil, eu queria como pedir pão, pão, e quero falar tipo, oh, quero comer pão. Eu tenho medo que não vou falar a palavra corretamente. Vai ser como, tipo, eu queria comer outra coisa, né? E bem, quero praticar isso. Para praticar isso, quero usar mais trava-línguas. Também estava pensando um pouco em tentar de memorizar algumas poesias no português. Porque é bom para vocabulário, é bom para muita coisa. É muito lindo, eu gosto da poesia. É uma boa oportunidade de praticar a pronunciação correta. Quando já chegou um momento de ter melhor sotaque, eu quero também pensar um pouco mais no meu ritmo. Não sei pronunciar essa palavra. Ritmo, creio é espanhol. Acho que, ritmo. Acho que a palavra correta é tipo a cadência com que você pronuncia as palavras. Acho que eu deveria praticar isso um pouco mais quando já tenho uma pronunciação um pouco melhor. A outra coisa que quero um melhor vocabulário. Acho que o meu vocabulário é um pouco limitado. É limitado com as gírias, que são difíceis demais para aprender. E não sei como eu vou aprender isso. Isso e também com as palavras mais sofisticadas, né? E para isso eu quero ler a literatura brasileira. Não sou brasileiro, quero ler livros da Angola, do Portugal, de Moçambique, Timor-Leste, talvez, eu não sei. Mas todo o mundo luso-falante. Mas vou começar com o Dom Casmurro. E não sei exatamente como quero fazer isso. Talvez é um livro muito grande, mas muito difícil. Talvez vou tentar de fazer um vídeo por cada capítulo, alguma coisa assim. Não sei se tão interessante, mas acho que estou mais fazendo isso para mim, para ter essa excusa de praticar o português. Aí bem, qual foi a outra coisa depois da pronunciação, vocabulário? Se não sei o que eu vou ler depois, o que vou ler depois de Dom Casmurro, mas vou tentar de encontrar algum outro livro ou uma coisa. Talvez vou assistir filmes, música, falar um pouco sobre isso, falar sobre as coisas da cultura no geral. E ainda cometo alguns erros na gramática. Acho que não é terrível, acho que
na maioria das vezes, dá para entender, mas às vezes não, e às vezes cometo alguns erros pequenos, errinhos. As pessoas não me falam nada porque, bem, dá para entender, e eu quero melhorar isso na realidade, e por isso vou tentar de escrever textinhos e pedir algum plante nativo de português, ou você pode corrigir isso para mim. Vou falar um pouco sobre as correções, eu vou tentar de mudar a minha forma de me expressar para aprender a gramática. É um pouco difícil porque é tipo dois métodos, dois metas, acho que meta é a palavra, dois metas aqui, porque é tipo a gramática oficial que alguém usa para escrever um ensaio, alguma coisa assim. Eu acho que também tem a gramática informal. Eu quero aprender as duas coisas. Acho que vai ser um pouco mais difícil aprender a gramática informal, de falar como uma pessoa real, não tipo um personagem de um nerd que sou. Bom, eu sou um nerd, mas eu gostaria de falar de uma forma mais coloquial também, bem, depois isso. Não sei, só vou ver o que quero fazer. A minha primeira meta é aprender alguns trava-línguas, algumas poesias, ler o Dom Cosmurro. Depois vou tipo, ver como está. Eu vou escrever um textinho. Se você tem alguma pergunta sobre a cultura estadunidense, ou a língua, a minha vida, se acho, acredito em Deus, ou alguma coisa assim, pode me perguntar. Talvez vou escrever um textinho, falar sobre isso em um vídeo, e falar sobre todos os erros e tudo. É bem. A última coisa eu prometi uma trava-língua. Vou tentar, é um pouco difícil para mim, mas. Uma aranha arranha rã. Não, é a aranha arranha rã. Arranha aranha. Nem aranha arranha rã. Nem arranha aranha. Acho que tenho que praticar isso um pouco mais, mas vou conseguir. Eu vou fazer mais coisas, mais vídeos sobre qualquer coisa. Só queria fazer uma introdução para ter um primeiro vídeo. Obrigadinho, espero que vocês tenham um bom dia.